Declaro reaberta a sessão. Chamada. Alanis Martins de Andrade, Ana Paula Salles, Breno José da Silva Patrício, Bruna Virgínia Carvalho Camargo, Evelyn de Souza Ribeiro, Franciele Patrícia Nascimento da Silva, Gabriela Lemes Barbosa, Gustavo Martins Fratazzi. Presente. Ana Karenina Martins Humberto, Jade Soares Rosa Reze, presente. Jander Maicon de Oliveira, João Bernardo Ferreira, Presente. João Vitor Pérez Arroio, Jonatas Batista, Júlia Áurea, Larissa Azevedo da Silva, Larissa Kathleen dos Santos, Laura Maciel, Marcos Vinícius, Nicolas Gabriel do Nascimento, Pedro Potenza, Petrus Henrique Coelho, Felipe Wilson Mesquita, Rodrigo Júlio da Cruz, Samantha Marins Rodrigues de Lima, Wellington Cristiano e Naê de Souza Neves. Sete presentes. Para essa sessão não há quórum, mas em decisão feita em reunião com os parlamentares, nós colocaremos, discutiremos as propostas, nós colocaremos elas em votação, e as que foram aprovadas serão ratificadas na próxima sessão com um quórum regimental. Feita a abertura da sessão, a chamada, eu gostaria de quebrar um pouco um protocolo aqui do nosso regimento, porque eu vou abordar um assunto um tanto quanto delicado, que é uma denúncia. Primeiramente, boa noite a todos os presentes, parlamentares, população, a todos que nos assistem. Eu subo hoje a esta tribuna para comentar um fato deplorável. Recentemente, há 2 semanas atrás, um membro do Direito a São Paulo, Jonas Cerejo, foi agredido. Vamos contextualizar. O Jonas, ele faz parte do movimento de Direito a São Paulo, e ele, na capital em São Paulo, o DSP faz reuniões semanais, inclusive promovendo algumas palestras. O Jonas estava a caminho de uma palestra, há 2 semanas atrás, quando foi surpreendido por um grupo de 5 pessoas, terroristas, e foi covardemente agredido. Covardemente. Chegaram atrás dele, abordaram, jogaram spray de pimenta e desceram a porrada, para falar no bom linguajar. Quem foram os autores desse fato deplorável? Fato deplorável comemorado por um grupo que se intitulam Antifas, os antifascistas. Uau! Que belo, não? Eu vou ler um comentário aqui, retirado da página dos Antifas, que se intitulam de esquerda, extrema esquerda. Obviamente que nós temos que censurar para não levar processo, né? Porque eles não aguentam ouvir a verdade. Não aguentam. Pois bem. Abre aspas. O anônimo. Os fascistas são a galera da direita São Paulo, que defende a tortura e a ditadura militar. Matar esse tipo de gente, esse tipo de lixo, é questão de higiene. E o outro responde: sim,
estamos cientes. Que bonito, né? Você vê o discurso desse pessoal na página deles, eles falam: nós lutamos por democracia, nós lutamos pela liberdade de expressão. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Lutam pela liberdade de expressão, atacando a liberdade do próximo? É isso mesmo? Santa coerência, né? Quanta coerência. Chega a ser engraçado, é irônico, sabe? Eles acusam os outros do que eles mesmos fazem. Eles chamam os outros do que eles são. Porque é claro, se nós pegarmos a história, nós veremos que os fascistas atacam a liberdade de expressão. Os fascistas, os nazistas, odeiam a divergência de pensamentos. Peraí, não foi o que eles fizeram? Uma coisa é discordar de ideias. Isso é o que fomenta o debate político. Claro. Mas tá aí, os defensores da liberdade de expressão atacando o próximo, porque não aguentam ouvir uma opinião diferente. Muito bonito. Os fascistas, os nazistas, como eu disse, eles odeiam a diferença de expressão, diferença de opinião, a divergência de pensamento. Em suma, eles odeiam o debate. E é por isso que sempre perdem, diga-se. É lamentável que se desça tão baixo, parta para a violência. Mas é o que eles fazem. É o que eles foram treinados para fazer. Um debate? Nem pensar. Nem pensar. Eles partem logo para o terrorismo. Eles fazem acusações totalmente sem sentido. Falam, não, porque essas pessoas de direita defendem a ditadura. Enfim, promovem um discurso de ódio. Mas espera aí, quem que está promovendo o ódio aqui? Nós que estamos debatendo ideias, colocando ideias para ser debatidas, ou eles que estão partindo para a violência? É deplorável isso, é deplorável. Não se pode mais ter o direito de ir e vir, então? Só porque está com uma camisa que representa um ideal diferente do seu, parte para a violência. É isso? Bacana. É como o Churchill previu uma vez, Winston Churchill. Os fascistas do futuro chamarão a si mesmo de antifascistas. E ele estava certo mais uma vez. Olha, parabéns para a esquerda, viu? Parabéns para essa esquerda. A cada dia que passa, eles revelam o pavor que tem do debate. A cada dia que passa, eles revelam o pavor que eles têm da democracia. A cada dia que passa, eles revelam quem são os verdadeiros totalitários fascistas. Não é mesmo? É engraçado. Você não pode constatar o óbvio atualmente. É bem irônico, sabe? E você, checando os fatos, você vê que a esquerda tem muito privilégio. Porque não vi nenhuma autoridade pública falando sobre esse caso, falando sobre esse acontecimento. O Ministério Público não se pronunciou. Fez um silêncio ensurdecedor. Nojento até. Parabéns, esquerda. Ou extrema esquerda, como eles se definem. Esses antifas, os defensores da liberdade de expressão. Parabéns. Vocês estão mostrando quem realmente vocês são. E quando eu digo que a esquerda, ou a extrema esquerda, tem muitos privilégios,
Como eu disse, nenhuma autoridade falou sobre isso. Nenhuma autoridade fala, por exemplo, quando é contra a direita, não acontece nada quando é contra a direita. Eu não vi nenhuma autoridade, por exemplo, se posicionando quando a Sarah Winter foi ameaçada de estupro. Não vi. É um silêncio. Nossa. Mas há de chegar o dia. Há de chegar. Muito obrigado. E fica aqui o meu apelo. Debate é saudável. Debate. Vamos debater. Diálogo, democracia. Violência, terrorismo não leva a nada. Tá ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Algum parlamentar deseja usar a palavra? Muito bem, então vamos prosseguir com a sessão. Parlamentares, nós temos 3 atas para votar e para agilizar o processo, nós vamos votar as atas em bloco. Então nós temos as atas da sessão do dia 8/11, da sessão do dia 13/12 e da sessão do dia 10/1 de 2018. Desejam a leitura? Sim. Da anterior? Da anterior? Só um minuto. Ata da sessão ordinária do dia 10 de janeiro de 2018. Na verdade, deixa eu ler a de dezembro antes. Ata da sessão ordinária de 13 de dezembro de 2017. 13 de dezembro de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o presidente do Parlamento Juvenil, Gustavo Martins Fratazzi, declarou aberta a sessão e a suspendeu. Em seguida, o presidente declarou reaberta a sessão e realizou a chamada para o pequeno expediente. Registrou-se a presença dos parlamentares. Não havendo quórum regimental, 9 parlamentares, o presidente Gustavo Martins Fratazzi declarou prejudicada a sessão e, em seguida, a encerrou. Agora, de 10 de janeiro de 2018. Às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o presidente do Parlamento Juvenil, Gustavo Martins Fratazzi, declarou aberta a sessão e a suspendeu. Em seguida, o presidente declarou reaberta a sessão e realizou a chamada para o pequeno expediente. Registrou-se a presença dos seguintes parlamentares: Evelyn de Souza Ribeiro, Gustavo Martins Fratazzi, Jeander Maicon de Oliveira, João Bernardo Ferreira Neto, Jonathan Batista Ferreira, Rodrigo Júlio da Cruz Souza. Não havendo quórum regimental, 9 parlamentares, o presidente Gustavo Martins Fratazzi declarou prejudicada a sessão e, em seguida, a encerrou. Portanto, fim da leitura. Em votação, as atas em bloco. Chamada. Gustavo Martins Fratazzi. Sim. Hanna Karenina. Abstenção. Jade Soares, sim. João Bernardo Ferreira. Sim. Júlia Áurea Ferreira. Petros Henrique Coelho. Abstenção. E Naede Souza Neves. Abstenção. Maioria simples, aprovado.
Seguindo com a sessão. Requerimento número 011/2017, Gustavo Martins Fratas. Solicita informações da Prefeitura Municipal sobre reformas anunciadas na ETEC José Martimiano da Silva, pelas razões que especifica. É de minha autoria, eu vou encaminhar. Boa noite mais uma vez. Eu vou encaminhar 2 requerimentos já, que é o 011, que está na pauta agora, e o 012, que é logo em seguida, porque tratam do mesmo assunto, que é a reforma da ETEC. Eu gostaria de ler alguns trechos do requerimento, só para contextualizar. Considerando que o portal de notícias em Ribeirão noticiou em 22 de junho de 2016 que, abre aspas, a unidade da Escola Técnica Estadual de Ribeirão Preto, ETEC, passará por reformas para melhorar a estrutura e para a construção de equipamentos de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O Estado estima investir R$ 22 milhões. As obras devem começar no segundo semestre deste ano e serão entregues até o fim de 2017. Notícia de 2016. De acordo com o Centro Paula Souza, toda a estrutura foi projetada para oferecer conforto aos alunos e ter 100% de acessibilidade. Com a reforma da ETEC de Ribeirão Preto, a unidade vai ganhar 14 laboratórios, 22 salas de aula, 7 salas administrativas e uma biblioteca. Atualmente, 1.600 alunos estudam na unidade e com a reforma mais 60 vagas serão criadas. Bem, considerando a notícia, tenho, para não postergar muito o requerimento, vamos contextualizar. A reforma da ETEC é um assunto de longa data. Desde a década de 90 se fala em reformar a ETEC de Ribeirão Preto. Então, entra uma eleição, nada. Fala, não, nós vamos reformar. Acabou a eleição, não se discute. Aí mais 4 anos vem uma eleição, não, nós vamos reformar. Passou, não se discute. Recentemente, a reforma tem ganhado, digamos, fôlego. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Eu vou ler as perguntas aqui, que são encaminhadas para a Prefeitura, que é o requerimento número 011. Primeira pergunta: quais são as atribuições da Prefeitura em relação à reforma da ETEC José Martimiano da Silva? Segunda: qual é o investimento que a Prefeitura estima fazer para realizar a reforma? Terceira: em programa eleitoral divulgado no dia 16 de setembro de 2016, o então candidato Duarte Nogueira Júnior afirmou que, abre aspas, a nova ETEC já está aprovada e o recurso garantido, fecha aspas. Poderia enviar-nos cópia do documento oficial que atesta isso? Quarta pergunta: se os recursos para a nova ETEC estão de fato garantidos, a liberação desses recursos depende de que outros fatores? Esse é o requerimento que vai ser encaminhado para a Prefeitura Municipal. Já o requerimento 012, que vai ser encaminhado para o Estado, para o Governo do Estado, eu faço as seguintes perguntas. A primeira: qual a previsão do Governo Estadual para iniciar a anunciada reforma da ETEC José Martimiano da Silva em Ribeirão Preto? Segunda pergunta: qual é o investimento estimado para a reforma da ETEC José Martimiano da Silva? Terceira pergunta: favor enviar-nos cópia dos estudos técnicos e arquitetônicos sobre a reforma anunciada. Quarta: solicitamos também cópia do histórico completo de protocolos que tratam da reforma da ETEC José Martimiano da Silva. Esse é basicamente o requerimento de informações, porque tem se falado muito recentemente na reforma da ETEC, mas até agora não tem se apresentado nada concreto, de fato. E acredito que seja interesse dos alunos que eu represento, dos alunos da ETEC, e também da própria diretoria e da coordenadoria da escola. Então eu peço a aprovação do requerimento, peço voto favorável dos senhores. Se qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Algum parlamentar quer encaminhar? Alguma dúvida? Então, não havendo inscritos, em votação. Chamada.
Gustavo Martins Fratazzi, Sim. Hanna Carolina Martins, Sim. Jade Soares, sim. João Bernardo Ferreira, Sim. Júlia Áurea Ferreira, Petros Henrique Coelho Sim. e Nair Souza Neves. Sim. Sete votos sim, aprovado. Dando prosseguimento, eu já encaminhei o 011, agora a votação do 012, que trata do mesmo assunto, mas esse requerimento vai para o governo estadual. Em votação. Gustavo Martins Fratazzi, Sim. Hanna Karenina, Sim. Jade Soares, sim. João Bernardo Ferreira, Sim. Júlia Áurea Ferreira, Petros Henrique Coelho Sim. e Nair Souza Neves. Sim. 7 votos sim, aprovado. Dando continuidade. Requerimento 013/2017. Júlia Mendonça Margato, Jade Soares Rosa Rézio, João Bernardo Ferreira Neto, Gustavo Martins Fratazzi. Requer informações da presidência da Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência Social pelas razões que especifica. Por favor, parlamentar João, poder encaminhar? Apresentamos a consideração da causa seguinte. Considerando que a atual administração federal estabeleceu como uma de suas metas prioritárias a reforma da Previdência Social, considerando que as informações disponíveis à população pelo site da Previdência são pouco detalhadas, gerando uma série de dúvidas àqueles que procuram por informações, além do fato de não estar claro se a Seguridade Social está incluída no suposto cálculo do déficit da Previdência, que, até o momento, não está claro quais categorias de funcionários públicos estão incluídas na reforma da Previdência, e que a reforma da Previdência é assunto que interessa a toda a população brasileira, em especial aos jovens, que o parlamentar juvenil de Ribeirão Preto tem, através de comissão especial de estudos que analisam o impacto da reforma da Previdência Social, se dedicado por mais de um ano, estudar o assunto em pauta, que a comissão especial de estudos que analisa o impacto da reforma da Previdência Social necessita de dados complementares para a produção responsável do relatório, com parecer sobre esse importante tema. Considerando que o Parlamento Juvenil de Ribeirão Preto divulgará através dos meios, correspondências, sites, e-mails, etc., disponíveis esse relatório para as escolas de ensino médio de todo o país, requeremos que, após ouvido o douto plenário do Parlamento Juvenil, se oficie à presidência da Câmara dos Deputados para que nos informe. Qual o déficit atual da Previdência Social? Há déficit na Seguridade Social? Se sim, de qual é esse valor? A Câmara dos Deputados, já que a situação é tão grave, fez algum estudo para identificar as origens dessa dívida e os responsáveis por ela? Se sim, poderia nos enviar uma cópia desses estudos? De onde estão saindo os recursos que cobrem o déficit da Previdência que o governo tem anunciado e em que montante? A reforma da Previdência inclui também servidores públicos. Se sim, quais são as categorias de servidores que estão incluídas nessa reforma? Os policiais militares entrarão em regime em comum da Previdência Social ou terão regime especial? Os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica terão o mesmo regime dos demais trabalhadores ou terão regime especial? Como será o regime previdenciário dos senadores, deputados federais e estaduais? Eles continuarão a receber seus proventos integrais? Se sim, qual a razão dessa diferenciação? Explicitar como será feito o cálculo para o regime geral da Previdência Social. Explicitar como será feito o cálculo para cada um dos regimes especiais da Previdência Social. Solicitamos ainda que nos seja enviada uma cópia da atual proposta da reforma da Previdência, bem como das emendas que serão colocadas em votação no plenário. Esse é o número 13.
que é para a Câmara dos Deputados, e o número 14 é para o Senado. É a mesma coisa, então eu já encaminharia os dois. Algum parlamentar deseja encaminhar? Alguma dúvida? Não havendo inscritos, sem votação. Chamada. Gustavo Martins Fratazzi, Sim. Ana Karenina Martins, Sim. Jade Soares Rosa, sim. João Bernardo Ferreira, Sim. Júlia Áurea Ferreira, Petros Henrique Coelho Sim. e Nair de Souza Neves. Sim. 7 votos sim. Requerimento 013 aprovado. Trata do mesmo assunto e vai para o Senado Federal. Em votação, chamado. Gustavo Martins Fratazzi, Sim. Ana Karenina, Sim. Jade Soares, sim. João Bernardo Ferreira, Júlia Áurea Ferreira, Petros Henrique Coelho, Sim. Nair de Souza Neves. Sim. Sete votos sim, aprovado. Suspendo a sessão para preparação da ordem do dia. Declaro reaberta a sessão. Ordem do dia. Chamada. Alanis Martins de Andrade, Ana Paula Salles, Breno José da Silva, Bruna Virgínia Carvalho, Evelyn de Souza Ribeiro, Franciele Patrícia Nascimento, Gabriela Lemes Barbosa, Gustavo Martins Fratazzi, Presente. Ana Karenina Martins, Presente. Jade Soares, presente. Jander Maicon de Oliveira, João Bernardo Ferreira, Presente. João Vitor Pérez, Jonathan Batista, Júlia Áurea Ferreira, Larissa Azevedo da Silva, Larissa Kathleen Santos, Laura Maciel, Marcos Vinícius, Nicolas Gabriel do Nascimento Oliveira, Pedro Potenza, Petros Henrique Coelho, Presente. Felipe Wilson Mesquita, Rodrigo Júlio da Cruz Souza, Samanta Martins Rodrigues de Lima, Wellington Cristiano Ribeiro e Nair de Souza Neves. Presente. 7 presentes. Não há quórum para a ordem do dia, mas como disse no pequeno expediente, nós iremos colocar em discussão, em votação, e na próxima sessão nós iremos ratificar com quórum regimental. Então, a primeira matéria da ordem do dia. Projeto de resolução 04/2017, Gustavo Martins Fratazzi. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 90 da resolução número 02/2016, conforme especifica. Irei encaminhar. Boa noite a todos mais uma vez. Vou ler o projeto na íntegra e depois comentarei o fato. Artigo 1º. Acrescente-se ao artigo 90 da Resolução número 02/2016 do Parlamento Juvenil os parágrafos 1º e 2º conforme abaixo delineado. Parágrafo 1º. O parlamentar juvenil que, durante a vigência de seu mandato,
for transferido de escola ou deixar a escola por ter completado seu curso, terá garantido o exercício integral do seu mandato. Parágrafo 2º. Em qualquer das hipóteses elencadas no parágrafo 1º, o parlamentar juvenil continuará representando a escola que o elegeu. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Assino embaixo. Gustavo Martins Fratas. Bem, o objetivo desse projeto de resolução é para resolver uma questão que alguns parlamentares ficaram em dúvida, mas já aqui eu gostaria de esclarecer. O mandato do parlamentar não é da escola, ou seja, o parlamentar se elege pela escola, mas a partir do momento que ele se elege aqui na Câmara, da Câmara de Ribeirão Preto, o mandato é dele, ele representa a escola. Se, caso ele mudar de escola, se transferir para outra escola, o mandato continua sendo dele. Isso está previsto na própria resolução do Parlamento Juvenil. Mas para deixar esse fato esclarecido, esse projeto de resolução vai acrescentar no nosso regimento interno, porque é uma coisa que está em falta. Então, basicamente, é para dar uma lucidez maior para os parlamentares, dar uma segurança maior para os parlamentares.